Oi pessoal, aqui é a professora Lelê do Dentista Só para Baixinhos e nós estamos aqui hoje para falar de um tema que eu amo de paixão e é um tema que muitos profissionais têm dúvidas, que é cirurgia em odontopediatria. Nós viemos aqui para passar para vocês algumas dicas fáceis, rápidas, que vocês podem implantar e abordar no consultório de vocês de maneira muito legal. Então a gente vai falar um pouquinho desde manejo de comportamento, de condicionamento e vamos abordar um pouquinho sobre fenectomia lingual, um dos temas que a gente recebe profissionais tendo muitas dúvidas. Então a gente vai começar conversando um pouquinho da abordagem da criança. Geralmente, quando a gente fala em cirurgia, envolve muita ansiedade, tanto dos pais que acompanham as crianças e que ficam pensando na noite anterior de como vai ser o procedimento, e também das crianças, que acabam muitas vezes ouvindo os adultos comentando, alguns relatos dos pais que passaram por procedimentos invasivos, eles acabam ficando com medo. E depois a gente pode passar para vocês um pouquinho mais sobre como funciona o medo da criança, mas hoje a gente vai focar um pouquinho em cirurgia. A primeira dica que eu quero passar para vocês é explicar para a criança de maneira breve e rápida o procedimento que vai ser realizado. Técnica que a gente chama de manejo de comportamento. Existem várias técnicas de manejo. Uma delas é falar, mostrar e fazer, onde eu mostro na mãozinha da criança o procedimento que vai ser realizado. Uma dica que eu dou para quem é especialista em odontopediatria e até para quem não é especialista, mas atende bastante criança, é a seguinte: não demore para fazer o condicionamento. O profissional não precisa demorar tempo em minutos para fazer o condicionamento, contar histórias muito longas. A gente precisa ser breve e pontual, porque a criança tem um tempo muito curto de concentração. Se a gente perde um tempo muito grande explicando o procedimento, a criança acaba ficando ansiosa e, sem querer, isso acaba atrapalhando o nosso manejo de comportamento. Então a gente precisa ser breve e explicar de linguagem clara para a criança o que vai ser utilizado. Outra dica que eu dou, sabe qual que é? É não infantilizar a criança. Hoje a gente atende paciente de 8 aninhos de idade, de 7 anos, que já são super mocinhos e mocinhas. E se a gente acaba infantilizando muito, ao invés de ajudar, a gente acaba atrapalhando, não é verdade? Outra dica que eu quero passar para vocês é tranquilizar os pais durante o momento da consulta. Às vezes o profissional foca muito na criança e os pais começam a ficar ansiosos. Quem nunca atendeu uma criança e a mãe fica do lado preocupada? Ai, doutora, será que tá doendo? Ai, doutora, é sangue isso aqui? Ai, doutora, será que é agulha? Então a gente precisa tranquilizar os pais, para que eles possam ser aliados e nos ajudar a adequar o filho para o momento do procedimento. Explicar para a criança que é necessário e que a gente está fazendo para promover saúde e uma melhor qualidade de vida para a criança. Então, é fundamental que a gente faça o condicionamento do comportamento. Outra dúvida que os colegas têm bastante é de realizar a estabilização protetora. Dúvidas de manejo, de como abordar a criança na cadeira e até dúvidas de como repassar essa informação para os pais. Muitos profissionais acreditam ainda que a estabilização vai traumatizar a criança, mas não, pessoal. A odontopediatria raiz faz a estabilização com muito amor. Estudos científicos mostram que até os 3 aninhos de idade, o que a gente chama de bebê clínica, é muito normal a criança chorar. Estudos falam da porcentagem de 99% das crianças choram até os 3 aninhos de idade. Então é fundamental que a gente organize a criança na cadeira. E
a gente vai ver daqui a pouco algumas técnicas e algumas dicas para a gente realizar essa organização da criança no equipo, desde a estabilização do corpinho da criança até a estabilização da boquinha, para manter a boca da criança aberta. Lembrando, pessoal, que para a gente estabilizar a criança, para a gente restringir qualquer movimento, a gente precisa de ter um termo esclarecido dos pais, que eles assinem na ficha, estando de acordo com o procedimento e com a técnica que a gente vai empregar. Isso é fundamental. Depois a Dental Cremer vai disponibilizar para vocês alguns exemplos de termos de consentimentos que a gente pode estar introduzindo na nossa clínica, que são fundamentais para o nosso dia a dia. Eu trouxe aqui para vocês agora alguns dispositivos e alguns materiais que servem para a gente estabilizar a boquinha da criança e serve para descansar a boca da criança também. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Desses instrumentos que estão aqui na sua tela, quais deles que vocês acham que servem para estabilizar e quais que servem para descansar a boquinha da criança? Então eu quero mostrar para vocês qual que é a função de cada um deles. Então nós temos aqui, pessoal, vários dispositivos. A gente tem esses aqui que todo acadêmico, todo profissional já usou na vida, que na odontopediatria a gente tem um apelido carinhoso para ele. A gente chama de chicletão, acredita? E esse chicletão, ele não é utilizado para estabilizar a boquinha da criança. Ele é utilizado como um descanso de boca. Por isso que quando a criança empurra, ele solta facilmente. Então ele é utilizado para descansar a boquinha do paciente. Se a gente precisar de um dispositivo para manter a boca da criança aberta, a gente vai partir pro abridor de molde, que é esse aqui que nós temos para mostrar para vocês como que é a utilização dele. Então, esse aqui é o abridor de molde. Nós temos de dois tamanhos. Nós temos o pequeno, que é mais utilizado para bebê clínica e para odontopediatria. E nós temos o abridor grande, que seria o de adulto, que a gente indica para crianças acima de 8, 10 aninhos de idade, por conta do tamanho. Quando a gente faz a compra do abridor de molde, ele vem desse jeito aqui. Mas nós precisamos incrementar esse abridor de molde, colocando o que nós chamamos de garrote. Para quem não sabe o que é garrote, é aquele aparato, aquela borrachinha que colocam no braço para fazer exame de sangue, sabe? A gente pode encontrar em casa cirúrgica e até em casa de manicure, que elas colocam no cabo do alicate. Nós vamos cortar esse garrote e introduzir na superfície oclusal do nosso abridor de molde. Assim, quando a gente introduzir na boquinha da criança, por mais que ela morda e faça força, não vai machucar, porque não vai ter o contato dessa estrutura de metal na boquinha da criança. Nós temos também outros dispositivos de estabilização, como por exemplo os pad wraps, que são esses dispositivos que envolvem a criança, garantindo que ela fique organizada no equipo. O importante dizer sobre o pad wrap, pessoal, é que ele tem um uso pontual. Não são todas as crianças que nós vamos indicar esse dispositivo. Nós indicamos para criança que tem dificuldade de se organizar na cadeira ou que a mãe tem dificuldade de manter a criança paradinha no equipo, ou para pacientes especiais que têm espasmos involuntários de algum membro. Então a indicação dele é pontual. Lembrando que a gente sempre vai reforçar o manejo de comportamento e explicar para a criança o que está acontecendo. Esse pad wrap, ele tem velcro e existem algumas empresas na nossa área da odontologia que fazem esse wrap em alguns tamanhos. Para quem não tem esse dispositivo em casa, né, no consultório, a gente pode estar utilizando lençóis. Quem aqui já é mamãe e papai que está assistindo esse vídeo e já passou pela triste experiência de ter o filhinho com algum corte na cabeça, que caiu e precisou ir no hospital para dar algum ponto, alguma sutura,
já passou pela experiência de envolver o seu filhinho num wrap de lençol e ainda hoje é utilizado pontualmente na odontopediatria. Olha, pessoal, ajuda bastante. Muitos de vocês mandaram algumas perguntas em relação à cirurgia em odontopediatria, que é um tema muito extenso e que em breve a gente vai estar voltando para orientar vocês pontualmente em cada procedimento. Mas hoje em especial, nós escolhemos abordar o tema de frenectomia lingual. A frenectomia é o nome do procedimento. Nós chamamos de anquiloglossia quando o freio da criança está mais inserido. Aqui nós temos o exemplo de uma foto, pessoal, onde a gente consegue claramente notar a presença do freio bem inserido, causando dificuldade de fala, dificuldade de deglutição da criança e dificuldade de fonemas também. Nós temos aqui, pessoal, esse videozinho que mostra para vocês uma criança com muita dificuldade em colocar a linguinha para fora. E esse é um dos indicativos da realização da frenectomia, que é um procedimento, digamos que simples, quando o profissional já tem prática, mas requer muita habilidade. Então a gente vai dar algumas dicas básicas para vocês aqui e em breve a gente volta com um passo a passo mais elaborado. Pessoal, esse aqui é o aspecto de um freio bem inserido, o que nós chamamos de anquiloglossia. Vocês podem observar que quando nós tracionamos com o nosso dedo, a linguinha não sobe, porque ela está super presa e bem aderida na cavidade bucal. Quando nós pedimos para o paciente colocar a linguinha para fora, é esse aspecto que a gente nota, o que nós chamamos, na brincadeira, né, de linguinha de coração, porque a ponta da língua, ela faz essa conformidade e é um indicativo que o paciente tem sim anquiloglossia. Eu trouxe aqui, pessoal, alguns artigos para embasar e fundamentar um pouquinho de anquiloglossia na odontopediatria. Segundo a APD, no seu guideline, a anquiloglossia é uma anomalia de desenvolvimento da língua que se caracteriza por um freio curto e espesso, o que resulta em limitação do movimento da língua. A anquiloglossia tem sido associada a dificuldades na amamentação entre neonatos, limitação da mobilidade da língua e dificuldades de fala, maloclusão e recessão gengival. Portanto, pessoal, nós devemos sim intervir na linguinha presa na anquiloglossia das crianças. E eu trouxe aqui alguns dispositivos, alguns instrumentos que vão facilitar esse procedimento cirúrgico. O primeiro material que eu quero apresentar para vocês é a tentacânula. Essa aqui é a tentacânula. Ela serve para posicionarmos o freio da criança bem no meio aqui desse material e afastarmos para a gente ter uma visualização correta da quantidade de freio inserida da criança. Então, para que fique mais visual para vocês, nós temos esse aspecto da anquiloglossia e a gente vai introduzir nossa tentacânula dessa maneira, tracionando a linguinha para trás, como se fosse o meu dedinho aqui nessa foto. Assim a gente vai ter o campo mais visual, um campo mais limpo, para a gente conseguir fazer melhor o nosso procedimento cirúrgico. Eu tenho aqui outro material que eu gosto de montão, que é esse cabo de bisturi que tem a empunhadura de uma caneta. O nome desse cabo, o número dele, é cabo de bisturi número 5. Gravem esse nome. Ele tem a empunhadura de uma caneta e a gente segura ele igual uma caneta mesmo. E facilita muito para a gente realizar o procedimento com firmeza na mão. Então a gente faz o nosso traço com muito mais firmeza, porque o aspecto dele é de uma caneta mesmo. Na odontopediatria nós temos diversos materiais lúdicos, coloridos, que podemos estar introduzindo para que a nossa consulta seja mais leve e feliz possível. Nós temos aqui carpulhas coloridas de várias cores, preta, rosinha, azul, roxa, verde, e aí você pode estar escolhendo conforme a sua imaginação e conforme a cor que a criança gosta. O que eu realizo muito no consultório, pessoal, é colocar um adesivo aqui. Então eu falo, olha, tia Lê,
vai jogar uma aguinha da Barbie. Aí eu colo o adesivo da Barbie. Eu gosto de usar preta nos meninos e colocar o adesivo do Batman. E aí acaba sendo uma maneira lúdica da gente estar introduzindo, né, essa parte da anestesia que gera um medinho, um desconforto nas crianças. É bem bacana. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer todos vocês que assistiram. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre frenectomia, sobre alguns desses materiais que a gente apresentou para vocês, é só deixar um recadinho aqui embaixo que nós iremos com todo carinho responder vocês. E em breve nós estaremos voltando para uma aulinha mais longa, abordando mais temas de cirurgia em odontopediatria. E se você ainda não nos segue, pode ir lá seguir @dentalcremer no Instagram e @dentista só para baixinhos, que nós temos um canal de muita divulgação de conteúdo, de novos materiais, útil para o dia a dia do cirurgião dentista. Fica aqui o meu beijo para você.